Fala, leitores da Bíblia! Hoje a gente vai começar a ler um novo livro bíblico, na verdade uma carta, a carta escrita por Pedro, o apóstolo Pedro. Diz então assim a palavra de Deus por meio do apóstolo Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então Pedro está escrevendo a um grande número de pessoas. Essa carta, ela já desde o início deveria ser copiada, provavelmente, embora as cópias não eram muito comuns, o papel não era algo muito... as pessoas não tinham acesso a isso com facilidade, mas as cópias deveriam ser feitas e também essas cartas deveriam passar de uma igreja para outra e ser lidas em todos esses lugares, né? Ele escreve então aos eleitos, forasteiros da dispersão. Os cristãos foram dispersos, a perseguição sobreveio sobre o povo de Deus desde o início. Então, ele escreve àqueles que estão dispersos. Estes, diz o apóstolo Pedro, são eleitos, eleitos. Não dá para a gente omitir das escrituras a ideia da eleição. De fato, Deus escolheu o seu povo. Agora, um detalhe aí que sempre traz dúvidas, né, para algumas pessoas é com respeito ao versículo 2, que diz aí, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, muitos, baseado nesse versículo apenas, dizem que, então, os eleitos, eles, na verdade, foi o seguinte, Deus previu que eles creriam, previu que essas pessoas iriam aceitar o Evangelho e obedecer ao Senhor, e então Deus os escolheu para que pudessem receber então a salvação, né? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Esse é o único versículo que nos dá base para pensar a esse respeito. Se nós tivéssemos só esse versículo, isso ficaria mais totalmente evidente. Bom, Deus então previu alguma coisa para que essas pessoas pudessem ser escolhidas. Mas há uma abundância de texto que aponta para o fato de que a eleição é um ato da livre e soberana graça de Deus, sem que tivesse visto na vida dessas pessoas absolutamente nada que pudesse merecer. Agora, a gente não pode ignorar o fato de que Deus é eterno. Ele não está limitado ao tempo. Quando a gente fala que Deus previu o futuro, nós estamos, na verdade, encaixando Deus dentro da nossa lógica, dentro da nossa das estruturas intelectuais que nós temos. E Deus está fora de todas essas estruturas. Não, essas estruturas cognitivas nossas não cabem para Deus. Deus é eterno. Deus está fora do tempo. Deus está fora desse limite espaço-temporal. Então, o que para nós é futuro está patente diante de Deus. Deus vê tudo como um eterno presente. Então, é complicado a gente encaixar essas coisas em alguém que é eterno, né? Mas quando esse texto diz segundo a presciência de Deus Pai, eu entendo que Deus, ele de fato tem uma ciência prévia, ele conheceu previamente essas pessoas. Então, esse pré-conhecimento, veja, o texto não está falando que foi um pré-conhecimento de que essas pessoas creriam, de que essas pessoas viriam a ser obedientes a Deus, mas um pré-conhecimento em si mesmo. Por exemplo, quando a gente vê lá em Romanos, né, capítulo 8, versículo
29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu. Quer dizer, Deus conheceu essas pessoas de antemão. Isso não significa que ele previu os seus atos, previu a sua fé, previu a sua obediência. Não, ele conheceu essas pessoas antes mesmo delas existirem. E esse conhecimento, à luz do sentido, o sentido bíblico dessa ideia de conhecimento, é muito além do que o que nós hoje usamos, né? Ah, você conheceu fulano de tal? Ah, sim, eu esbarrei com ele no corredor da igreja. Ah, você conheceu fulano? Sim, ele sentou do meu lado na faculdade. Não, a ideia de conhecimento nas escrituras não é rasa como a ideia que nós utilizamos no nosso cotidiano, mas é a ideia de um início de um relacionamento profundo. Deus conheceu. Essa ideia de conhecer é tão profunda a ponto de, em alguns momentos, quando se trata do casamento em que homem e mulher, após o enlace, a aliança estabelecida, eles se conhecem na noite de núpcias. Então a Escritura usa essa ideia de conhecimento para isso, né? Um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo, um conhecimento existencial, essencial. Isso aconteceu de antemão, antes mesmo de nós existirmos. Então, quando eu leio aqui em Pedro que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, eu não consigo enxergar aqui a presciência da minha fé, a presciência da minha obediência, mas sim esse pré-conhecimento, esse início de relacionamento antes mesmo de eu existir. Deus me conheceu e Deus decidiu então me ter junto a Ele. Eu vejo essa ideia de presciência desta forma. Vamos seguir adiante. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O que eu estava dizendo há pouco faz todo sentido com a ideia aqui de misericórdia. Por quê? Nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos regenerou segundo a sua misericórdia. Quer dizer, Ele teve misericórdia de nós. Se Ele antevisse qualquer coisa boa em nós, Ele não precisaria usar de misericórdia, porque há algo bom inerente em nós. Mas não, aqui está falando que Ele foi misericordioso, ou seja, nós não merecíamos a regeneração e Ele mesmo assim nos regenerou. Ele nos deu uma viva esperança. Quer dizer, nós estávamos por causa do pecado sem esperança, mas Ele nos regenerou, nos deu uma nova vida para que nós pudéssemos ter esperança, para que nós pudéssemos ter uma herança incorruptível. E Ele então nos guarda pelo seu poder, mediante a fé, para essa salvação que há de se revelar completamente no último tempo. Nisto exultais. Veja, é nisso que nós temos que ter alegria, nesses atos soberanos de Deus, misericordiosos de Deus. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro está falando para um povo disperso que teve que sair da sua casa, teve que sair do seu povo, e eles então estão espalhados pela terra e estão sendo ali contristados por várias provações. Então Pedro está dizendo, olha, se alegrem na herança que vocês têm, se alegrem na esperança de salvação que vocês têm, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais
com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Pedro está conectando a fé em Jesus Cristo que eles têm a revelação antiga das Escrituras. Tudo isso que hoje os crentes desfrutam, esta salvação, como ele coloca aqui, né? Tudo isso que os crentes desfrutam, toda essa esperança que eles estavam se firmando nela, foi profetizada, foi anunciada pelos profetas. Os profetas investigavam a respeito disso, inquiriam, queriam entender tudo o que estava por vir. Por quê? Porque havia neles o Espírito de Cristo, né? Ou seja, o Verbo que se fez carne atuou nos profetas no Antigo Testamento. Por isso que nós cremos que a palavra de Cristo ela não está presente apenas no Novo Testamento, mas em toda a Escritura, desde o início, né? E esses profetas, eles anunciaram de antemão os sofrimentos referentes a Cristo, mas não só os sofrimentos, também a glória, né? A glória que os seguiriam. Sofrimento e glória estão presentes na obra do Senhor Jesus Cristo. Versículo 12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Ele está dizendo, olha gente, vocês têm tudo o que os antigos mais quiseram conhecer. Eles souberam que as coisas que eles profetizavam não era para eles mesmos, naquele momento, mas era para o futuro, e o futuro está agora no presente. Vocês já estão desfrutando disso, porque o próprio Espírito Santo enviou pessoas para pregar o Evangelho para vocês. Versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, Pedro está dizendo assim, olha, vocês têm que pegar todo o entendimento que agora vocês têm e vocês têm que se basear nesse entendimento e esperar inteiramente na graça de Deus. Então desta forma, vocês vão viver em santidade. Vocês vão deixar de lado todas as paixões que vocês tinham anteriormente. Vocês vão viver de modo santo para a glória de Deus, porque Deus é santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, se vocês estão buscando a Deus como Pai, a Ele que não faz acepção de pessoas, a Ele que não que julga segundo as obras de cada um, então se comportem com temor,
durante esse tempo de peregrinação que vocês estão vivendo. Porque veja, Deus resgatou vocês, né? Não mediante coisas corruptíveis, não foi mediante pagamento de nada, oferta nenhuma. Vocês foram resgatados do fútil procedimento de vocês pelo precioso sangue de Cristo. Então vocês não podem andar como vocês andavam anteriormente. Por quê? Deus julga segundo as obras de cada um. Quando a gente fala que a salvação é pela graça, nós não estamos ignorando o fato de que Deus exige obediência, de que Deus quer santidade. Deus julga, sim, segundo as obras de cada um. Então, nós temos que, mesmo sabendo que fomos resgatados mediante o sangue de Cristo, devemos continuar muito mais encorajados ainda a viver de modo santo para a glória de Deus. Versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, uma vez que vocês foram purificados por meio da obediência à verdade, vocês conheceram o Evangelho, entenderam que foram resgatados mediante o sangue de Cristo, vocês foram regenerados por causa da misericórdia de Deus, agora a alma de vocês está purificada. Então, amem de coração uns aos outros. Amem de coração uns aos outros. Vocês foram resgatados, regenerados, não de semente corruptível, vocês foram regenerados por causa do sangue de Jesus Cristo, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Qualquer outra coisa vai e não volta mais, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra é imutável, essa palavra é eterna. Aquilo por meio do que vocês foram regenerados, permanece para sempre. Portanto, vocês têm que crescer e avançar e amadurecer na vida cristã, vivendo em amor. Essa é a palavra de Pedro no capítulo 1 e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço.